Então, esse processo do indivíduo que busca Cristo, que encontra Cristo, o primeiro processo de justificação, né, que é o processo que, naquele grande dia, todos terão acesso. Quando eu falo todos, é porque é um assunto muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então, aqui não tem tempo para a gente poder tratar disso, né? Porque vai tratar muito sobre a questão de Cristo ser o nosso irmão mais velho, a questão dele ser o princípio de todas as coisas, a questão dele ser o Logos, né? Ou seja, aquele que através dele gerou todas as coisas e tal. Então, existe aí diversos pontos que é importante a gente entender e que precisa de uma profundidade muito grande de assunto. Então, às vezes foge um pouco aí, não dá para a gente poder tratar desse assunto todo de uma vez, né? Felizmente. Tem alguém aqui querendo entrar? Aqui, Rosana. Então, a gente precisaria de um tempo maior para tratar desses assuntos, tá? Que, na verdade, vai nos mostrar, vai encaixar com essa questão, tá? Por quê? O cristianismo, pessoal, ele é baseado, tá? Muito, não é que ele é baseado. Existe muito conceito filosófico. Então, se precisa ter entendimento de alguns pontos de filosofia para poder entender de onde veio tanta, vamos dizer assim, tanto conceito, tanta informação, né? De onde veio essa ideia de que, só porque leu ali na Bíblia, mas se você for pegar o Novo Testamento, se aprofundar no que realmente os apóstolos queriam falar, as cartas de Paulo e tudo mais, você vai ver que existe muito conceito filosófico, tá? Então, em relação à questão da salvação em si, ela é bem profunda em relação a isso que a gente está tratando. Então, quando a gente fala de justificação, a gente precisa entender uma coisa, que naquele grande dia, ou no dia em que todos terão que prestar contas, né? E quando eu digo todos, são aqueles que encontraram Cristo, né? E tentaram caminhar essa vida aqui, né? E aqueles que foram antes de Cristo também, e aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, tá? Que terão algum tipo de julgamento, correto? Só que a linha, vamos dizer assim, da lei, quando a gente fala lei, só tem a ideia de sempre apontar para a lei de Moisés. Não, não é isso que eu estou falando. Eu falo de lei moral, tá? Lei moral. Moralidade, podemos dizer assim, né? Conceitos de fazer mais o bem mais o positivo do que o negativo, né? Isso está intrínseco em cada ser humano. Cada ser humano, independente de reconhecer Cristo como Salvador ou não, ele tem opinião própria, ele tem pontos em que ele entende o que é certo ou errado. Então, assim, ele tem diversas situações que o leva a discernir melhor as coisas, né? Então, qual é a vantagem de seguir Cristo? A vantagem de seguir Cristo, de encontrar Cristo, é justamente de você ser esse canal de luz no meio de um mundo de escuridão, tá? E mais ainda, você vai evoluir de uma maneira mais profunda, né? Ou seja, não se engane achando que para onde iremos ou aonde vamos estar, vai estar todo mundo no mesmo patamar, né? Existem pessoas que vão evoluir mais, pessoas que vão evoluir menos. Existem diversos pontos assim. Então, a sua alma está nesse mundo, nesse corpo, e ela precisa continuar avançando, tá? E é nesses pontos aí que teria que tratar de muitos assuntos filosóficos para poder entender mais profundamente. Mas, enfim, não é algo que
tenhamos que nos prender agora, tá? Então, a justificação, ela vai justamente, fazendo um resumo aqui da justificação, ela foi dada por Deus, pelo Eterno, né? Através da pessoa de Cristo, que já existia antes da fundação do mundo, né? Então, o parâmetro, vamos dizer assim, o parâmetro de... Se a gente pudesse ter uma Constituição do céu, né? Uma Constituição, tem a Constituição Federal, né? De 88, então, ó, a Constituição do céu é Cristo. Pronto, para você entender. A Constituição do céu é Cristo. Então, tudo vai se basear... Por quê? Porque ele é a palavra viva, tá? Mas não vai se basear só pelo que está ali no Novo Testamento, mas sim um contexto todo de moralidade, daquilo que é certo fazer, entendeu? Porque senão não teria justificativa para outras pessoas que não encontraram Cristo, que nunca ouviram falar de Cristo, que talvez tenham sido antes de Cristo, outros povos, serem julgados da mesma maneira que aqueles que receberam a oportunidade de entender quem é Cristo. Então, parabéns para você que conseguiu alcançar ainda nesse tempo, né, o caminho. Então, vamos lá. Então, vamos para a regeneração. Regeneração, literalmente, tem a ver com restaurar partes anteriores em degradação, tá? Dentro do conceito da salvação, seria a obra sobrenatural e instantânea de Deus que dá nova vida ao pecador, permitindo que o indivíduo, através da prática, escute bem, da prática, certo? Das ordenanças de Cristo, avance e, aos poucos, se diferencie do seu antigo modelo de vida, tá? Então, o modelo de vida dele era certo? Agora ele passa a ter um outro modelo de vida, tá? E isso, dentro de comunidade, a gente observa. Muitos de vocês aí não cresceram só no ministério sem paredes. Vocês vieram de outras comunidades também, né? Outros foram conquistados aí, ok. Mas vocês já viram pessoas que, ao receber Cristo, ao entender o Evangelho, e que se tinham algumas práticas, tá? Que eram claras aos olhos daqueles que estão ao redor, né? Mudar radicalmente, tá? Isso aí é muito claro, tá? Mesmo apesar, às vezes, tá? Deixa eu abrir aqui uma adendo aqui, de muitas das leis serem impostas por homens e não propriamente dito pela própria Bíblia, tá? Vamos dizer assim, muita lei humana, né? Daquilo que pode, daquilo que não pode, mas mesmo assim, na ânsia de servir a Cristo, de acreditar no Mashiach, o indivíduo começa a mudar radicalmente a sua postura, tá? Quando eu falo isso, é no sentido geral. O cara que mente, o cara que bebe, o cara que joga, o cara que faz, ou seja, o cara que é viciado, ou seja, quantos de vocês já viram assim que mudaram, né, radicalmente? Então, o processo de regeneração é isso, tá? Aí você fala, tá, mas eu nunca... Igual tinha um pessoal que eu dava aula e tinha uma meia dúzia que falava, mas eu nunca bebi, eu nunca fui farrento, mesmo não sendo da igreja, eu nunca fiz nada disso, tal. Mas havia algo dentro de você que era podre. Certo? E que ninguém sabe. Só o indivíduo. Tá? E, olha, existem coisas que são pequenas, mas que são negativas. Pequenas que eu falo aos olhos nossos, mas que, às vezes, a pessoa não é uma viciada em bebida, às vezes não é uma viciada em outra coisa, né, em droga e tal, mas ela, às vezes, é viciada em outra parte. Né? Então, tudo isso faz parte do processo de regeneração. Tá? Que aí a pessoa já começa a se incomodar com a situação que ela está vivendo. Então, 1 Pedro 1, 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19,
né? Se vocês quiserem abrir aí, só para não perder o costume, né? O Gemerson está com a maior Bíblia do mundo. Primeira Pedro 1, 18 e 19. Quando achar aí, Gemerson, tu lê para gente. Versículo 18 e 19 de 1 Pedro. Prontinho? Estão me escutando? Sim, perfeito. 1 Pedro 18, 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado desde os últimos tempos por vós. Ok. Olha só, olha o que ele falou aí. Né? Que foi predestinado antes, lembra? Aí, ó, da fundação do mundo. Né? Então, olha o que tá ali, olha o que a gente falou sobre a questão filosófica, olha o que a gente falou sobre a questão de Cristo, já existia antes. Né? Então, isso que tem no próprio texto. Né? Olha o apóstolo Pedro falando sobre isso. Vou ler aqui na minha versão. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, com coisas que não são, vamos dizer assim, legais, ilegais. Não foi com coisas ilegais, vamos dizer assim. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, né? Que fostes resgatados da vossa, vã maneira de viver. Ou seja, essa vã maneira de viver tem o conceito de quê? De estar largado, de praticar aquilo que é errado, tudo isso, tá? Que por tradição recebestes de vossos pais. Ou seja, a gente está vendo aí Pedro, ele está no século I, ele está falando sobre todo um contexto aí, né? Existiam gregos que estavam se convertendo, existiam sírios que estavam se convertendo, existiam romanos que estavam se convertendo. E o que eles aprendiam com os pais deles? As tradições. Que tradições? Olha, aquele Deus é bom, ó, esse Deus aqui é isso, ó, tem que participar de tal, como é que se fala? Celebração ao Deus Artemis, a Baco, a Zeus, e assim por diante. Tem que praticar isso, tem que praticar aquilo. Ou seja, eles viviam, né, numa prática que era pagã, né, que não apontava para o Deus de Israel. Então, olha o que ele está dizendo, que vós recebestes de vossos pais, tá? Mas ele diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, 1 Pedro 1, 18 e 19. A versão dele está bem diferente da que eu estou lendo aqui. Mas o que causou essa mudança no indivíduo foi a justificação e aí já o início de processo de regeneração. Por meio deste milagre, olha aí, o indivíduo é ressuscitado da morte do pecado, tá? Para a vida, na justiça de Cristo. Então, ele vai ressuscitar dessa morte do pecado, ou seja, ele morreu para o pecado e ele ressuscita na justiça de Cristo. Vejam bem, pensem comigo, tá? O cara que recebe Cristo, ele para de pecar, porque a ideia que a gente lê aí é que, tipo assim, uma vez o cara recebeu Cristo, parou de pecar. Se a gente for levar, né, tem que entender o texto. Então, olha a questão aí. Por meio deste milagre, o indivíduo é ressuscitado da morte do pecado para a vida na justiça de Cristo. Então, vamos dizer que ele tenha morrido para o pecado. Existe uma diferença muito grande, pessoal, entre viver do pecado, viver escravo do pecado e pecar. Certo? Existe uma diferença muito grande. Aquele que vive no pecado e aquele que peca, errou, transgrediu. Certo? E aquele que constantemente vive disso. Existe uma diferença sobre isso, tá?
Porque eu lembro que existia muitas aulas que era dada e tinham pessoas que falavam, não, mas se o camarada, por exemplo, a questão de salvação ela era muito negociável, né, no passado. Hoje mudou muito, né, mas também, por mudar muito, tem muita gente também, né, chutando o pau da barraca, no sentido geral. Mas vamos pensar. Antigamente, o pessoal falava assim, tem que vigiar direto, tem que ficar assim, porque, pô, se fulano não se arrepender, errar aqui sei lá, bater com o carro ali e morrer, pode ser que ele não vá para o céu, ó, entendeu? Essas questões assim, né? E de contrapartida, uma pessoa nunca recebeu Cristo, nunca caminhou com Cristo, mas está no leito de morte, recebe Cristo e vai para o céu. Aí fica aquela coisa, ué, como assim? Aí a pessoa andou 15 anos com Cristo, naquele dia ela errou, morreu, foi para o inferno. Aí a pessoa nunca viveu com Cristo, está lá no leito de morte, um dia para morrer, vai morrer agora. Aí tu aceitou Jesus e foi para o céu. Então, esse tipo de coisa não bate muito com a Escritura, tá? Não vai bater muito com a Escritura. Então, o que a gente tem que pensar nesse sentido? De que quando a gente morre por pecado, nesse sentido, não é que você não vá pecar mais, tá? Vai haver erros. Isso ajuda muito o indivíduo também a tirar peso de suas costas, tirar peso de si mesmo. Porque tem gente que erra em uma situação e se sente o pior moribundo da terra. E o diabo, ele adora isso. Por quê? Ele sobe na carcunda do indivíduo e atribula a vida dele. Isso faz com que ele não assuma responsabilidade dentro da comunidade, isso faz com que ele não acredite na sua oração, isso faz com que ele seja fraco espiritualmente, isso faz com que ele seja segunda, terça, quarta e quinta um crente fervoroso, aí na sexta, sábado, domingo, não sabe se é isso que quer. Então, por conta dessas situações. Tá? Então, tem que eliminar esse conceito, esse contexto. Tá? Vamos lá. Esta nova vida configura-se na ação divina, em ter autorização legal, porque você permitiu, deu autorização de passar a moldar o crente, mediante o poder do Espírito de Deus. Certo? Então, a manifestação do Ruach, do Espírito de Deus, na vida do indivíduo, que não é feito só de matéria, mas principalmente o combustível da matéria, é a espiritualidade, vai entrar em conexão direta com o Ruach, com o Espírito. E é ali que começa esse processo. É aquela vozinha que você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida. Para que fazer isso, cara? Pô, isso não está legal. Pô. E aí tem gente que fala, Deus fala a cada um de uma maneira. Então, de repente, você já ouviu assim, pô, deixa de ser cabeção, para com isso. Aí você, poxa, Deus está me chamando de cabeção? Então, não importa, a maneira da comunicação é individual, mas, de qualquer maneira, é uma ação. Né? É uma ação, tá? Olha o que diz o texto de Tito 3,5. Vou ler aqui. Não pelas obras de justiça. Olha só, preste atenção nesse texto, que ele é muito importante. Tá? Depois o pastor e a pastora vão imprimir essas apostilas, acredito eu, né? E vocês vão ter ela. Então, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Olha só. Não foi pelo que você praticou ou deixou de praticar. Não. Porque a tua justiça é fraca. Tua justiça vamos dizer assim, é falha. Tá? Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, esse processo totalmente divino. Então, justificação, eu dou legalidade, certo? Estou justificado, alguém foi lá no cartório, pagou minha conta, foi no juiz, que é o eterno, a conta do Gemerson está paga. Quem é quem? O Yeshua Cristo, certo? Ele carimba a dívida com seu sangue, certo? E agora ele tem acesso, agora quem entra em acesso, o Ruach, com o Espírito, para agir e começar a mudar o indivíduo. Entendeu? E aí ele começa a mudar. E essa prática da regeneração é algo, repito, externo, concreto, aquilo que se praticava. O cara fala muito palavrão, ele vai mudar.
ele xinga muito, ele briga muito, ele vai mudar. Ele é muito colérico, vai mudar. Ele é muito, né, ele é muito mentiroso, vai mudar. Ele vai começar a mudar aos poucos, mas vai mudar, certo? Esse é o processo de regeneração, tá? Regeneração é a mudança de natureza, tá? Servo do pecado para servo de Deus. Portanto, quando falamos acerca de regeneração, temos que entender que o homem tinha uma natureza que era voltada para a vontade de Deus, certo? Preste atenção nisso. Porém, após sua queda no Éden, quem? O Adão, né? Após sua queda no Éden, o homem passou a se inclinar para a sua natureza pecaminosa, carnal, certo? Causando assim um afastamento das coisas concernentes a Deus. Ao encontrar Cristo, sua natureza passou a ser regenerada. Olha aí o que diz 2 Coríntios 5, 17 e 18. Olha só. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de quem? De Cristo? Não, de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então, olha só. Gente, isso é muito forte. De pé, igreja, de pé. Olha só, isso é muito forte. Olha o que ele diz ali, ó. E nos deu o ministério da reconciliação. O que eu falei lá no início para vocês? Então não vale a pena ser crente? Porque não. Foi dado a você que reconheceu o Cristo o poder também de reconciliar outras pessoas, de conectá-las a Deus através do Cristo. Então, isso não é um trabalho isolado de Jesus. Se fosse um trabalho dele isolado, ele teria ficado aqui até os dias de hoje. Certo? Ele escolheu 12, esses 12 fizeram a igreja, né, a igreja se desenvolver e está aí até os dias de hoje. Então, a gente tem que pensar nisso. Foi-me dado uma missão. Que missão? Eu tenho o ministério da reconciliação. Eu tenho autorização divina para conectar pessoas a Deus. Você entende o que eu falo? Isso é importante, tá? Efésios 5:8. Olha o que ele diz. Porque noutro tempo, lá atrás, eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, certo? Andai como os filhos da luz. Olha só, gente, vocês têm que prestar atenção nas cartas de Paulo no seguinte. Se Paulo está pedindo para eles andarem na luz, é porque eles não estavam andando na luz. Entendeu? Porque no outro tempo ele está dando uma chamadinha. Galera, no outro tempo vocês eram da pá virada. Mas aí vocês vieram para Cristo, vocês se tornaram luz. E luz é para iluminar as trevas. Então anda como os filhos da luz. Tá vendo? Tá vendo como o cara vem para Cristo, mas ele pode pecar, ele pode errar e tem que ser corrigido, tem que ser alinhado de alguma maneira? Esse é o sentido. Por último, Romanos 5, versículo 19, tá? Olha o que ele diz. Porque, como pela desobediência de um só homem, né, o Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, tá? Então, tá aí a questão da justificação conectada com a regeneração, que tem uma linha aí muito tênue, ou seja, uma fronteira entre as duas que estão muito conectadas, porque um processo acontece e o outro já inicia. Então, estão muito juntos, tá? Aqui, toda a natureza do homem ficou deformada pelo pecado. Pense nisso. Essa deformação moral reflete-se em sua conduta. A regeneração vem trazer ao homem a mudança desta natureza, tornando-o participante da natureza divina. Portanto, estamos falando de um processo gradativo, no qual existem barreiras naturais, repito, barreiras naturais, do lado carnal humano, tá?
e que dependem única e exclusivamente da permissão humana para se obter o sucesso. Então, esse papo de que vai chegar o tempo de Deus na vida do fundo, vai chegar o tempo de Deus, o tempo de Deus vai chegar o tempo de Deus, com certeza vai chegar o tempo de Deus. Só que quem decide esse tempo de Deus aí? Você. Tá? O processo começa em suas decisões, tá? Você pode dizer assim, mas eu fiquei orando por fulano 200 anos e ele veio. Tudo bem, ele quis ficar esperando, né? Quis aguardar. De repente, na tua primeira oração, poderia ser que a pessoa, né, viesse a caminhar com Deus. Mas, todavia, as decisões é nossa, tá? Nós tomamos as decisões. Então, isso é muito importante, tá? Dependem única e exclusivamente da permissão humana para se obter o sucesso. Então, eu resolvo tomar uma decisão em relação a uma mudança radical na minha vida, certo? E aí e o processo começa e a coisa vai fluindo, tá? Existem pessoas que têm muitas situações que precisam mudar, existem outras que têm menos. Mas, enfim, o processo é igual para todo mundo e tem que continuar. E outra, estou falando de um processo para se conviver neste mundo, ok? Porque para onde você vai, essa natureza pecaminosa vai ser extinguida. Então, é um processo aqui que vai te evoluindo e fazendo você crescer, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre esse processo de regeneração? Alguma colocação? Marcelino, esse processo de regeneração realmente aqui vai se extinguir, mas ele pode refletir diretamente no que nós conquistaremos no mundo superior, certo? Na eternidade. Então, provavelmente ele pode definir, talvez, posições, enfim. Sim, claro, porque do porvir. No mundo vindouro, para onde iremos, vai só a nossa alma. Mas é através a alma, ela só consegue evoluir por causa desse corpo físico. Ou seja, aquilo que a gente trata aqui no corpo físico, ou seja, na matéria, né, que a gente abre mão de erro daquilo que é tudo carnal, né? Isso faz com que a nossa alma evolua, com que a gente vá além, né? Por exemplo, um exemplo, vamos dizer assim, não é simples, mas talvez fique mais claro. A pessoa está em oração constante, está buscando a Deus, está indo, como vocês falam, ao monte, ou está, né, jejuando. Vocês já perceberam que a vontade dela é mais a interna do que a externa? Vocês já perceberam que a sensibilidade dela é mais a interna do que a externa? Já percebeu como ela fica bem mais forte às situações externas? Então, é porque ela é uma dicotomia. Ela tem a matéria e ela tem a alma. Então, o que Paulo diz quando ele fala assim, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interno se renova de dia em dia. Ou seja, o que ele está querendo dizer? A alma é que importa, certo? Mas o corpo, ele é o quê? Ele é justamente a alavanca para a alma. O corpo, ele é o trampolim para a alma se elevar ainda mais, tá? Vamos lá. Santificação. Vamos agora para esse processo. Processo de santificação. A santificação, então a gente passou pela justificação, passamos pela regeneração, ok? E agora estamos indo para a santificação. A santificação não é um processo de alguém se tornar santo, tá? Preste atenção. Mas o processo de aperfeiçoar o santo. Pois todos nós, como participantes da natureza divina, passamos a ser chamados de santos. Ok? Então, não é se tornar santo. Quem tenta se tornar santo fica chato. Vê problema em tudo. E aquele arroz ali é de uma empresa que ajuda o satanismo, não sei aonde, o cara descobre tudo.
Ih, ó, o negócio aqui, ó, não pode. Olha, a pessoa se torna acha por quê? Ela quer ser santa da maneira dela. Não vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Então, ela já é, quando ela recebe, no processo de justificação, de regeneração, ela já é considerada santo. Vamos abrir em 1 Coríntios 1, 2, tá? E, na verdade, a gente pode começar a produzir santinhos para entregar com a carinha de cada um de vocês. Eu tô brincando, tá, gente? Mas pega aí, ó, 1 Coríntios 1, 2. Vamos abrir 1 Coríntios 1, 2, que é um texto que vai nos ajudar aí a entender o que eu estou falando. 1 Coríntios 1, 2. A Val vai ler para a gente? Não? Então tá. A Val não vai ler. Ah, não consegue ler. Quem vai ler para a gente? Pam, pam, pam. Roy? A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que breve Satanás debaixo de vossos pés, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Tu pulou um Os pedaço. santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles é o nosso. Amém. Olha aí, boa. Olha como é que Paulo fala com a igreja de Corinto. Olha o que ele diz. A igreja de Deus que está em Corinto, ó, ele está escrevendo, aos santificados, ó, aos santificados em Cristo Jesus. Então não adianta o cara querer ser santo por conta própria. Vai dar ruim. Entende o que eu digo? Ó, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Tá? Ele não está dizendo aqui, olha só, pessoal, na igreja, quem está pecando mais, quem está pecando menos, aí tem um santinho, o outro é santão, o outro é santo mais ou menos, outro santo mediano, não, ele está dizendo assim, aos santos, tá? Está dizendo a todo mundo, com todos os que em todo lugar, olha ainda, ele amplia a coisa, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, clamam, que faz suas orações através da pessoa de Cristo, né? Essa é uma introdução, é o versículo 2 de uma das cartas de uma das igrejas mais importantes que Paulo escreveu, tá? Olha o que diz Hebreus 12, 14. Vamos abrir lá em Hebreus 12, 14. Esses versículos aí nós vamos abrir. Hebreus 12, versículo 14. Olha o que diz aí pra gente. Doze, 14. Ó, abriu aí? 12, 14, olha o que diz. Segui a paz com todos, tá? E a santificação, ou seja, o processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ok? Lembra que a gente falou sobre dar autorização, né, a Deus de trabalhar na nossa vida? Quer dizer, Deus trabalhar na minha vida e tal, tal, tal. Lembra disso? Não é o cara ficar pedindo, Deus, trabalha na minha vida. Mas ele tem um problema que ele, por exemplo, sei lá, ele briga muito, ele é brigão e tal, não sei o quê. Mas ele fala, depois dele tomar uma fechada no trânsito, quebrar o carro do indivíduo todo, esmurrar a pessoa, aí ele, Senhor, muda a minha vida. Senhor, entra na minha vida. Entra na minha casa. Tchá. Entra na minha vida. Não, ó. Aí é fácil, tá? O cara tem que falar isso quando ele realmente está lutando contra a velha natureza dele e ele deu um escorregão, né? Vamos lá. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse processo de santificação, ou seja, ele vai se encontrando, ó. Quanto mais o Espírito mexe nele, mais ele vai descobrindo um negocinho.
Pô, tem que melhorar nisso aqui também. Tem que melhorar nisso aqui também. E tem que melhorar isso aqui. E esse processo de santificação, ao contrário da regeneração que é externa, é um processo interno. E aí é que mora o grande Sherlock Holmes espiritual, porque ele vai investigar você por dentro, tá? Vai começar a ver por dentro de você, tá? Isso começa já no início em que o cara também é justificado, tá? Mas ainda é um processo longo. Esse processo de santificação vai até o paletó de madeira. Vamos lá. 1 Pedro 1,15. Vamos lá. Gemerson, lê para mim de novo aí. 1 Pedro 1,15. Ajuda ele aí. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha aí, que legal. James já estava colando a agulha. Olha aí. Mas como é santo aquele que vos chamou. Quem é santo? Aquele que te chamou. Certo? Aí ele diz, ó, sede vós também o quê? Santos. Em toda a vossa maneira de viver. Tá? Dentro desse processo. Busque isso. Tá? 1 Pedro 1,15. A santificação é um processo que acontece do homem para Deus. Ou seja, é um processo seu, né? Pois se trata de uma luta apenas interna, em se aperfeiçoar e crescer como servo de Deus. Ou seja, o homem em Deus já é santo, pelo que apenas se aperfeiçoa nessa santidade. Ou seja, ele vai evoluindo nesse processo, tá? Ele vai avançando nesse processo. Olha aí o que diz aí, ó. 2 Coríntios 7,1. Vamos abrir nesse texto também, por favor. 2 Coríntios 7,1. Ninguém hoje está com a... Muita gente está com a tela fechada. Eu queria pedir para ler, não dá nem para saber se a pessoa está aí, se está jantando, se está vendo novela. Nós estamos aqui. Tá aí, Álvaro? Tá com a Bíblia aí? Estou aqui, mas estou na estrada. Eu parei pra... Tudo bem, não tem problema. Então tá bom. Deixa o pessoal ler, tá? Falou. Ó, 2 Coríntios 7,1. Não é esse o texto? Então o pastor Leandro lê para a gente, para ajudar. Amém. Pode abrir? Pode. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha que legal. Olha o que ele diz, ó. Purifiquemos de toda a imundície, ó, da carne e do espírito. Então é porque tem coisinhas dentro de você que precisam ser tratadas. Aí ele complementa, aperfeiçoando, olha só, é sempre assim, é sempre evoluindo, certo? Porque justificado você já está, entendeu? Aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Quanto mais você vai santificando, mais você, antes de praticar alguma coisa, você pensa 1, 2, 3, 40, 50, 80 vezes. E quando às vezes pratica, o que acontece? Vem logo um peso. É dentro desse processo. Você está evoluindo. Efésios 4, versículo de número 12. Olha o que diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ó, querendo o quê? A evolução dos santos. Né? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação... Ah, não, essa aí vamos abrir. Efésios 4,12. Que aí você grava isso aí de uma vez por toda. Você que é medroso de querer fazer alguma coisa na casa de Deus, fica se esquivando, fica fugindo, fica falando, ai meu Deus do céu, tal. Leia esse texto aí com fé, tá? Olha o que diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, certo? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Então, é a evolução dos santos. Você vai evoluindo, vai melhorando, vai avançando. Ah, mas eu não estou tão bom assim. Ok, mas quem está julgando isso? É o Eterno. Quem está vendo isso? É Deus. Ok? Esquece isso. Esse é um processo interno que requer muita luta. Quem disse que é fácil? Já que é do interior do homem que procedem todas as coisas. Olha o que o Evangelho de Marcos diz no capítulo 7, versículo de número 21. Porque do interior do coração dos homens, certo? Coração, ó, mente. Quando você lê o coração do homem enganoso, está falando de Hokmah, Binah e Dat. Sabedoria, entendimento, conhecimento. Aquilo que está na mente do indivíduo. Isso é um conceito também que está falando filosófico. Ó, presta atenção. Porque do interior do coração do homem, não pense nisso aí que está batendo no teu peito. Não é isso. É sua mente. Porque do interior da mente humana dos homens, mudando assim, se a gente pudesse, saem o quê? Os maus pensamentos. É do coração que bombeia sangue que sai mau pensamento? Não, é da mente. Então, olha o que ele está dizendo. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Vamos lá em Bereshit, em Gênesis, capítulo de número 3. Vai lá rápido. Esse texto é mole, que eu vou te mostrar isso aí que Yeshua está falando no capítulo 7 de Marcos, do Evangelho de Marcos. Olha aí. Capítulo 4, perdão. Capítulo 4. Olha o versículo 5. Olha aí o versículo 5. Vou ler aqui na versão da Bíblia de Jerusalém. Mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito o quê? Irritado. Tá? Não sei como está na sua versão aí. Aqui está irritado, revoltado. E com o rosto abatido. Certo? Ou seja, chateado mesmo. Né? Deus disse a Caim, né? O Eterno disse a Caim, olha o que ele diz. Por que estás irritado? E por que teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta? Olha só, certo? Como animal acuado que te espreita. Podes, acaso, dominá-lo? Olha que forte esse texto aí, gente, para explicar tudo que a gente está falando. O Caim, ele não aceitou Deus ter abençoado Abel e a sua oferenda. Ele ficou revoltado. Ó, entrou dentro dele. Tu acha que Deus aí está falando com ele como? Deus apareceu e pum, uma fumaça na frente dele e começou a conversar com ele? Não, Deus está falando com ele internamente. Caim, olha só, por que tu está abatido? Por que tu está chateado? É mais ou menos assim, Caim, por que tu está dando lugar ao Satangos? Por que tu está dando lugar ao Dragon Ball Z? Por que tu está dando lugar ao diabo? É isso que ele está falando. Olha o que ele pergunta. Olha o que ele fala. Ele diz, por que estás irritado com o teu rosto abatido? Se estivesses bem disposto, se você estivesse bem, não levantarias a cabeça? Provavelmente aqui entre linhas, Deus falando com ele, ele falou assim, ele deve ter falado assim, tentando se enganar. Não, estou bem, estou bem. Deus fala assim, ué, se você estivesse bem, tua cara não estava desse jeito, teu rosto não estava desse jeito, certo? Aí ele diz, ó, olha agora, mas se não está bem disposto, aqui na tradução é assim que tá? Na tradução não, na Bíblia de Jerusalém, tipo assim, se você não está bem, não jaz o pecado à porta, ele está dizendo assim, se o teu interno não está bem, porventura, não vai vir um pecado aí? E aí ele diz, você vai conseguir dominar isso, Caim? Está entendendo? Então, o processo é interno. Olha o que diz Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. E o que Caim faz? Mata seu irmão. Tá bom? Começou onde? Lá dentro.
Vamos. Paulo chega a ser mais profundo e declara em sua carta algo que nos faz refletir melhor. Romanos 7, 18, 19. Romanos 7, 18, 19. Romanos 7, 18, 19. Olha o que ele diz. Porque eu sei... Não, abre aí, abre aí. Abre aí. O Gemerson é a minha bússola. Quando ele achar, a gente lê. Achou. Olha aí. Olha o que Paulo diz. Grava isso para você. Quando o diabo quiser te oprimir. Ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha quem está escrevendo isso, Paulo. Olha o conflito interno dele, a luta interna dele. Ou seja, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal, eu faço. Aonde o mundo jaz? Pedro fala sobre isso. O mundo jaz no maligno. Então, a influência negativa para te arrastar para o lado negativo é muito maior que do lado positivo. Já percebeu que coisa negativa que voa é rápido, enquanto coisa positiva demora? Já percebeu isso? Já percebeu que você tem força, tá? Que você tem força para poder mudar a vida dos outros, mas para mudar a tua, tu não consegue? Hã? Que você consegue fazer com que as pessoas, às vezes, atinjam patamares tremendos, mas você, muitas das vezes, não consegue, nas coisas simples. Portanto, esse processo segue até o fim da vida natural, lutando a cada dia, se fortalecendo em Deus. Não é fácil, pois existe uma guerra interna dentro de você, que tenta ferozmente resgatar o domínio da natureza pecaminosa, fazendo com que o indivíduo se torne escravo dessa natureza. Gálatas 5:17, vou ler, diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito. Vou repetir, porque a carne cobiça contra o espírito. Mais uma vez, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles brigam. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, há uma briga da sua matéria, do seu externo com o seu interno, constantemente. E 1 Coríntios 9, 25, 27, abramos todos aí para a gente encerrar nossa aula de hoje com chave de ouro, tá? Nossa última aula do ano, já que muitos irão viajar, né? Primeira Coríntios 9, 25 até o 27. Olha o que diz. Posso ler? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, aquilo que não é, vamos dizer assim, que não é bom. Nós, porém, o Paulo está dizendo, né? Nós lutamos por aquilo que é incorruptível. Ou seja, né? A coroa corruptível parece ser mais fácil. A gente quer aquilo que é incorruptível. Pois eu assim corro. Olha só. Não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Certo? Não é de qualquer maneira. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Beleza? 1 Coríntios 9, 25, 27. E assim encerra-se a nossa aula. Dúvidas? Ficou bem claro? Mamão com açúcar?
Então tá, né? Então, se tá mamão com açúcar, maravilha, então. Então, beleza. Então, estaremos dando esse tempo aí de licença aí e voltando, né? Em janeiro. É janeiro? Em janeiro voltamos às nossas aulas. Então, pessoal, justificação, Deus já fez tudo por você, ok? Através de Cristo, então, esquece esse negócio, tá? Regeneração, processo, né? Claro e objetivo do cotidiano humano. E santificação, processo interno, tá? Que vai evoluindo aí e avançando, tá? Até o retorno de Cristo para cada indivíduo, né? Que é justamente quando ele parte, né? Então, é um processo que vai até o fim da vida, tá bom? Então, foi essa a nossa aula. Falamos sobre a igreja, essa apostila aí vai ser impressa para você. Falamos sobre o batismo. Então, falamos sobre muita coisa, tá? Então, muito legal. E no ano que vem, a gente vai ter aulas novas aí. Shalom, shalom, shalom. Tá certo. Obrigada, Marcelino. Obrigada, pessoal.